Saudações família, aqui é o General Conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das propriedades intrínsecas e propriedades extrínsecas da matéria. Falar das propriedades intrínsecas da matéria ou propriedades mais específicas da matéria, estamos a falar daquelas propriedades que são inerentes à matéria, que vão definir o que a matéria é. Enquanto que quando falamos das propriedades extrínsecas da matéria, estamos a falar das propriedades que vão definir a quantidade da matéria. Num exemplo muito simples, o primeiro exemplo muito simples, vamos falar da cor de uma maçã. A cor de uma maçã é uma propriedade da própria maçã, é uma propriedade inerente, característica que faz parte da própria maçã. Então esta é uma propriedade intrínseca, uma propriedade específica, uma propriedade inerente e que faz parte da própria maçã. Esta é a propriedade intrínseca. Porém, o preço da maçã é uma propriedade extrínseca, é uma propriedade que vem de fora, atribuída pela parte externa. Então, o preço será uma propriedade extrínseca da própria maçã, enquanto que a cor será uma propriedade intrínseca. Vamos dar alguns exemplos da propriedade intrínseca da matéria, dizendo que a propriedade intrínseca da matéria ela não depende da quantidade da matéria presente na amostra. Como, por exemplo, nós temos densidade. A densidade da água a uma mesma temperatura é igual, não muda, independentemente se estamos a referir da densidade da água de um lago ou da densidade da água em um copo. Ela continua e permanece a mesma. Vamos olhar para o ponto de fusão do gelo. O ponto de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. Independentemente da quantidade do gelo, o ponto de fusão do gelo ainda continua sendo 0 graus Celsius, assim como o ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Independentemente da quantidade da água, o ponto de ebulição ainda é 100 graus Celsius. A terceira característica é o odor. O odor de uma substância não depende da quantidade da substância. Independentemente da quantidade da substância, o odor continua sendo o mesmo. Assim, o mesmo acontece com o sabor. Vamos nos inclinar mais para o lado da física. Temos, por exemplo, a condutividade elétrica, que é a capacidade que o material tem de conduzir corrente elétrica. O cobre ele é um bom condutor, independentemente do tamanho do fio do cobre, o cobre ainda continua sendo um bom condutor. Vamos olhar para o fator da condutividade térmica. A condutividade térmica, que é a capacidade do material de conduzir calor. O alumínio ele é um bom condutor de calor. Não importa se é uma barra de alumínio ou um fio de alumínio. O alumínio ainda continua sendo um bom condutor de calor. Para as propriedades extrínsecas. Agora, vamos olhar para as propriedades extrínsecas, que são aquelas que vão depender da quantidade de matéria presente na amostra. Temos, por exemplo, o volume, que é o espaço ocupado por um corpo. O espaço ocupado por uma piscina não é igual ao espaço ocupado
por um certo corpo, por exemplo. O espaço não é o mesmo, o espaço varia. E temos, por exemplo, o peso. Por exemplo, o peso de um objeto é diferente, né? O peso de um objeto é diferente na Terra, assim como na Lua. Porque o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, se estamos a ter a gravidade diferente como na Lua, sendo assim, o peso de um objeto com a mesma massa irá ser diferente quando na Terra, assim como quando é na Lua.